Bom, os dois falaram muito sobre a questão do medo de se relacionar, né, dessa criação de barreiras. O Carron tem um capítulo aqui no livro que ele fala que o outro é um bem, né, que é um pouco isso que o Marco estava colocando. Se a gente pensa hoje, a gente vê, não só no Brasil, a gente está falando do mundo inteiro, a gente tem uma grande divisão, quando a gente fala de política, principalmente, de nós e eles, né? E é um desafio dialogar. Quase hoje não existe, de fato, como vocês estavam colocando, o diálogo verdadeiro. Porque a gente quer ficar sempre defendendo as nossas ideias, ou então, como o Julinho você colocou, eu prefiro não me manifestar porque eu não quero me indispor com o outro, né? Eu queria que vocês aprofundassem, já que vocês deram o gancho da questão do diálogo, se vocês têm exemplos ou conseguem falar mais, como dialogar com o diferente? Quer dizer, na experiência de vocês, como que se dá isso? O outro é um bem, né? Você sabe que eu, com a maturidade, com o passar do tempo, eu encontrei o bem no contraditório, naquilo que eu via, naquilo que pensava diferente de mim. Eu acredito que só existe crescimento quando há o contraditório, quando há a diversidade. Nós aprendemos e nós crescemos com o contraditório. Se você pensar totalmente igual a mim, eu saio daqui sem aprender nada, não é verdade? Eu só aprendo quando alguém pensa diferente de mim, tem algo a acrescentar, algo para ensinar. Eu quero registrar uma passagem aqui e eu trago tudo para a minha vida, né? Eu me recordo que quando eu cheguei nesta Casa de Leis, eu sou considerado o vereador mais chato, viu? E eu nunca gostei do jargão oposição, situação. E eu já falei isso na tribuna várias vezes para a imprensa. Tinha que acabar com esse jargão. Eu falo que eu sou parlamentar. Dentro das minhas prerrogativas, uma delas é fiscalizar, é cobrar. Isso eu faço, independente de quem esteja administrando a nossa cidade. Na ocasião, no meu primeiro mandato, era dentro dessas divisões, era o PT, era o partido na divisão vermelha e azul, aí era o que administrava a nossa cidade. E eu me recordo, tinha um vereador, e vou aqui falar o nome dele, o vereador Paulo Dias, um vereador chato também, que defendia com unhas e dentes aquilo que ele acreditava, o sindicato, as ideias do PT, as ideias de esquerda. E nós tivemos inúmeros debates e embates aqui. Mas, com o tempo, nós nos tornamos bastante colegas aqui, e digo até amigo, porque nós, com a maturidade, nós entendemos que, no final, o pensamento do resultado era o bem comum. Claro que ele tinha um caminho avesso ao meu, mas eu vi a verdade naquela pessoa. Ninguém tem a verdade absoluta, ninguém é dono da verdade absoluta, só Jesus, né? Mas ele tinha muita verdade naquilo que ele acreditava de verdade naquilo que ele defendia. Ele não defendia porque ele almejava ganhar algo em fazer aquilo. Ele não defendia porque ele esperava se dar bem de alguma forma. Ele defendia porque ele acreditava. Ele tinha convicção naquilo. E eu me recordo que quando ele sai da Câmara e foi assumir a Secretaria de Educação, nós tínhamos aqui... fui autor da CPI dos uniformes, fiz algumas... Houve, inclusive, até pedido de prisão da secretária. Né? E ele assumiu essa secretaria depois, foi designado para essa secretaria. Eu fui visitá-lo e mostrei as irregularidades que eu havia denunciado. E ele, como secretário, foi feita a nova licitação, houve uma economia de 15 milhões anual nos uniformes escolares e 4 milhões do material escolar. O que eu quero tentar pontuar com isso é que nós, no primeiro momento, debatemos muito, aprendemos muito, eu aprendi muito,
acredito que ele também. Nós divergimos até hoje. Eu não falo mais com o Paulo, estamos muito distantes, somos distantes, né? Fomos colegas aqui de Câmara, mas nós crescemos muito, aprendemos muito um com o outro, eu tenho certeza. E, no entanto, que recentemente um colega veio me trazer um vídeo onde o Paulo falava, ele manda um vídeo para o sindicato, ele manda um vídeo para as centrais sindicais, ele não quis concorrer à eleição de vereador, nessa última eleição, foi morar no interior, e ele mandava alguns vídeos para nós, estava desiludido com a política, parece que retomou. Eu disse para ele que era importante ele retomar, não concordava na maioria das coisas que ele pensava, não concordava com nada, mas aprendi muito com ele. No entanto, uma das coisas, depois ele vai me chamar a atenção se eu errei, mas o Paulo até ele conta a história dele, que ele chega aqui, então o sindicato é a vida dele, né? Ele não é cristão, algumas vezes ele se demonstrou ateu até, quer dizer, para mim é um absurdo, né? Então, você imagina como, né, discutir algumas coisas com o Paulo com relação a algumas coisas, mas eu via muita verdade naquilo que ele acreditava. E eu acredito que eu pude aprender muito, e ele também pôde aprender muito, nós nos respeitamos muito depois de um tempo, né? Ele entendia. Quando houve uma série de denúncias e irregularidades que ficaram comprovadas do governo federal, do partido dele, eu via o Paulo acuado, ele não subiu mais, porque faltava verdade no discurso dele. Então, ele não conseguia mais defender aquilo que ele acreditava. Olha que coisa. Quer dizer, então, realmente, ele nunca mentiu, né? Ele defendia aquilo que ele acreditava mesmo. Então, eu acredito que a política, sim, ela é um bem comum. Nós crescemos, Rafa, na diversidade, nós crescemos quando existe realmente discordância de pensamento, quando há debate. Eu, muitas vezes, reclamo desta Casa de Leis atual, como é formada, pela falta de debate, quando você sobe na tribuna, e é naquele momento, seja para debater um projeto de lei, ou para fazer, seja qual manifestação for, quando você é impedido de falar, de se expressar, eu acho um absurdo. E também a falta de debate. Eu acredito que é importante que um suba de um lado e exponha o seu pensamento e o outro contraponha. Assim existe crescimento. E nós precisamos retomar isso. Eu acredito que nós precisamos retomar isso, respeitar o outro. Demorou um tempo para mim respeitar ele, viu? Não foi fácil não, viu? Agora é fácil falar. Mas eu aprendi muito e eu acredito que há crescimento, sim, com o debate, Rafa. Com relação a isso, eu queria ler um trecho aqui do livro, na página 229. Mas antes, assim, tem a ver um pouco com aquilo que falei antes, que também você, Julinho, falou agora, né? Porque quando você encontra... Qual é a diferença que a gente vê nas pessoas? Quando você vive uma certeza, quando você está certo de um ideal, de algo que tem a ver com o significado da tua vida, não? Algo que move a tua vida. Quando você... Pode ser Cristo, pode ser qualquer outra coisa. Vamos falar assim, neutros. Quando você está certo de alguma coisa, é como se você vivesse uma capacidade de... Aquilo que eu falei antes. De se identificar mais com o outro. Tipo, aquilo que Carrão fala aqui para mim depois é espetacular também ver ele, não? Quem conhece, ver homens assim, tipo, que quando mais você está certo, mais você consegue se identificar com o ponto do caminho no qual o outro está. Porque todo mundo aqui fez um tipo de caminho na vida. Não somos iguais. Eu comecei a descobrir alguma coisa por um caminho que eu tive, por encontros que eu fiz. Mas não são os mesmos que o outro fez, que as pessoas que eu encontro fizeram. Então, quando eu esqueço isso, eu me torno violento. Não é que eu não entro em diálogo. Eu sou violento. Eu, católico, posso ser violento.
Por quê? Porque passo em cima como um trator em cima do outro, achando que ele está no mesmo nível no qual eu cheguei. De consciência, de certeza, de fé. Bota tudo aquilo que você quer. Enquanto é diferente essa sensibilidade com o outro. Por quê? Porque se eu entendi, se eu cheguei até aqui, é por causa de um caminho que eu fiz. Eu tenho que me perguntar, que caminho fez aquela pessoa que eu encontro? Por que ele está vivendo assim? Como é que eu posso fazer com que ele deixe um espaço nas ideias dele para ouvir a minha ideia? Quando você... É como uma... Eu gosto de falar uma coisa que escrevi também uma vez. É como uma nova paternidade que precisamos. Uma nova paternidade que precisamos hoje em dia. Por quê? Porque quando você tem o teu filho, e se ele não entende uma coisa, você faz de tudo. Você se torna criativo. Você faz o aviãozinho para ele abrir a boca. Você se torna pequeno. Você faz o palhaço. Você tenta fazer de tudo porque ele abra um espaço e comece a te entender. Você não vai lá e fala para ele, você não entendeu, tchau. Vira-se. Você não entendeu, você é um idiota. Você não entendeu, então nunca será, não podemos caminhar juntos. Não, você faz de tudo. Essa é uma paternidade. Agora nós precisamos aprender uma nova paternidade. Que é aquela de se identificar com o outro, que é diferente de mim. E se ele não entende hoje, ele está totalmente em um outro planeta com relação ao meu, eu me perguntava, com que certeza eu estou vivendo em diálogo com ele, para que ele abra um espacinho, para que ele aceite de me escutar. Porque a primeira coisa é essa, né? Que o outro aceite de me escutar. É isso fantástico quando acontece. É como quando o teu filho começa a fazer isso. Se torna um diálogo. Não é vamos nos acordar, vamos ver, eu quero te convencer, acordos. Se a gente começasse a reaprender ou aprender isso, como a gente pode ver, eu vejo isso. Por exemplo, vendo o Papa, é isso. Ele não parte dando tudo por óbvio para as pessoas, tem um respeito pelas pessoas. Pode ser o mais contra o cristianismo. Que ele quer dar de tudo para se aproximar. Essa é a palavra. Favorecer uma aproximação. Não a conexão dos amigos do Facebook, que agora já quase ninguém sabe quem são os amigos que tem lá. Não conexões assim abstratas, mas relacionamentos assim, de se aproximar. Não só eu me aproximar, mas o que eu faço para que outro se aproxime às minhas ideias? Para que a gente possa fazer essa verificação, não? Aqui fala, para concluir, um certo ponto, o sintoma dessa certeza que eu estou falando, Caron fala, de fato, é a simpatia por tudo o que se encontra. Quanto mais uma pessoa é forte em termos de certeza de consciência, mais o seu olhar, até no modo habitual de andar na rua, mais a coisa mais habitual, até o modo de andar na rua, nesse modo abraça tudo, valoriza tudo e não lhe escapa nada. Ele vê até a folha amarela no meio de uma planta verde. E para ser amigo de outrem, para essa aproximação, não é necessário que ele descubra que o que você diz é verdade e venha com você. Não é necessário. Eu vou com ele. Que não significa que vou deixar todas as minhas ideias e vou... Mas como Jesus com Zaqueu. O que mudou mais? A história lá que está no Evangelho, que todos podemos ler, né? O que mudou Zaqueu lá no Evangelho?
Não foi alguém que fez lá e tentou convencer que Zaqueu estava roubando dinheiro, estava fazendo tudo errado. Não, foi ele que estava com a certeza, estava com a ideia certa, estava sabendo o que estava certo e o que estava errado. O que ele fez? Não fez uma palestra para Zaqueu. Falou, desce que eu vou na tua casa. Em Zaqueu se abriu um espaço novo. Ele começou a entender, começou a descobrir uma novidade, e aí mudou. Depois mudou. Não estava Jesus preocupado que antes ele mudasse, depois vou na tua casa. Muda, depois vou na tua casa. Não, eu quero ir na tua casa. E talvez, vamos ver que no caminho se vai mudar. Isso aqui é uma revolução, gente. Obrigado, desculpa.